Olá, sou Rita Santos, doutora em Políticas Públicas e Gestão para o Desenvolvimento. Atuo como consultora de orçamentos, fiscalização e controle do Senado Federal e sou professora da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Nacional de Administração Pública. Sou autora do conteúdo de Plano Plurianual e Orçamento Público, da especialização em Gestão Pública. Elaborei também o conteúdo da disciplina Orçamento Público do Bacharelado em Administração Pública. Portanto, gostaria de recomendar que você, professor, assistisse à apresentação dessa disciplina, pois as duas têm pontos em comum. Aqui também tive apoio de colegas da Consultoria de Orçamentos do Senado Federal e utilizei o sistema Siga Brasil como recurso de aprendizagem. Esse sistema foi elaborado por consultores de orçamentos do Senado em parceria com o Prodasem. Em tese, um curso de orçamento público em nível de especialização abre a oportunidade de se discutirem os principais problemas e desafios do tema na atualidade, a exemplo de questões como o mecanismo de cálculo do resultado primário e seus impactos, os modelos de orçamento por resultados, os indicadores de desempenho, entre outras questões. Em condições ideais, uma breve revisão de conceitos seria suficiente para relembrar e nivelar conhecimentos já adquiridos pelos alunos no bacharelado e fundamentar as discussões de ponta. Minha experiência em sala de aula em cursos de pós-graduação, no entanto, mostra que, na prática, sabemos que esse está longe de ser o caso por 3 razões principais. Primeiro, nem todos os alunos de especialização cursaram um curso de bacharelado que tivesse contemplado a disciplina Orçamento Público. Para muitos deles é uma completa novidade. Segundo, muitos dos que cursaram tiveram uma aproximação mais conceitual do que empírica com o tema e podem estar pouco familiarizados com os demonstrativos orçamentários. Terceiro, tanto os que já cursaram a disciplina quanto os que só têm conhecimento superficial do assunto chegam ao curso de especialização com um certo grau de rejeição à matéria, pois a consideram um emaranhado de códigos e definições contábeis, com elevado grau de formalismo e pouca relação com a efetividade da ação governamental. Como forma de quebrar a visão árida de orçamento público, o material tem uma perspectiva teórica neo-institucional, segundo a qual o orçamento público, por ser um instrumento de apropriação e distribuição de recursos, define condições de possibilidade de políticas públicas para os diferentes segmentos da sociedade. Para os gestores públicos, muito particularmente, o domínio do orçamento é condição de possibilidade para que as políticas públicas por ele elaboradas, gerenciadas ou acompanhadas, saiam do papel e se efetivem. Para ir além do plano teórico, propus muitos exercícios práticos e laboratórios de bases de dados, especialmente utilizando o sistema Siga Brasil. Agora, cabe a você, professor, promover exercícios que estimulem os alunos a trazer suas próprias experiências profissionais e pessoais com políticas públicas. Esse é um diferencial importante do aluno de especialização em relação ao aluno de bacharelado. O aluno de especialização, ele já chega com uma bagagem profissional e pessoal muito rica e essa bagagem deve ser explorada na disciplina. A experiência profissional deles será, inclusive, um estímulo natural para a exploração da base de dados. O conteúdo está dividido em 4 unidades. A primeira situa o aluno em relação ao objeto da disciplina e apresenta as 3 leis orçamentárias que compõem o sistema: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. A segunda unidade ela é bastante empírica, com base em exercícios e estudos de caso por meio de investigações no sistema Siga Brasil, que você está vendo aqui na tela. Esse sistema integra todas as principais bases de dados orçamentários da União em um único repositório e as disponibiliza na internet, permitindo a busca, o cruzamento e o tratamento de informações. A unidade 3, Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual, promove a discussão teórica e prática do processo orçamentário, intercalando a apresentação conceitual com exercícios na base de dados. E, por fim, na unidade 4, o orçamento como processo evolutivo, retoma-se a questão principal: para que estudamos orçamento público? Além dos exercícios do livro-texto, também é interessante que você, professor, promova a aplicação dos conceitos às situações empíricas da realidade local, do município ou do estado e as discuta com os alunos. Gostaria também de sugerir, como o fiz no bacharelado, a adoção de um trabalho final na disciplina
com o objetivo de promover a integração dos conteúdos estudados e, principalmente, a vinculação do orçamento com as políticas públicas. A atividade consiste basicamente no seguinte: os alunos são organizados em pequenos grupos e cada grupo escolhe um determinado tema de políticas públicas, que pode ser saúde bucal, ensino infantil, gestão ambiental, qualquer tema da sua preferência. Em seguida, os alunos buscam um instrumento legal, que pode ser um decreto, uma portaria ou uma simples publicação no site do Ministério, que veicule os objetivos e as estratégias do governo para aquele tema específico que eles selecionaram. É importante que esse documento não seja nem o PPA, nem a LDO e nem o orçamento anual, porque a ideia do exercício é fazer com que os alunos partam de um documento que expresse uma intenção de fazer, a definição de objetivos, identificação de um problema, definição de objetivos e de estratégias para tratar desse problema, e a partir daí investiguem como é que as leis orçamentárias estão integradas com essa política, contribuindo para a consecução dessa política. Depois de analisar o documento, os alunos consultam as leis orçamentárias para verificar de que modo essa intenção de fazer, de fato, se traduziu no plano plurianual. Eles devem investigar, por exemplo, quais programas do plano plurianual veiculam ações relacionadas com essa política pública e devem analisar os atributos e as metas dessas ações para um determinado exercício financeiro. Em seguida, eles verificam de que modo os objetivos da política e as ações do PPA foram traduzidas na lei orçamentária anual, tanto durante a elaboração do orçamento quanto da execução do orçamento, da execução orçamentária. E aí, por fim, eles devem fazer uma análise crítica de como o orçamento traduziu e contribuiu para a consecução dos objetivos da política pública. Observe que esse mesmo roteiro, ele pode fundamentar um trabalho de bacharelado ou um trabalho de especialização ou até mesmo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. O que diferencia uma coisa da outra é o grau de detalhamento e de profundidade que vai ser demandado do aluno. E aí cabe a você, professor, em função do perfil da sua turma, verificar qual deve ser esse grau de profundidade exigido no trabalho. Para aqueles que têm interesse em se aprofundar no conteúdo, você pode sugerir leituras entre a bibliografia recomendada, como as obras do James Giacomo, Zé Luiz Panhussá, do Claudiano Albuquerque e outros. Além do já falado Sistema Siga Brasil, os alunos devem ser estimulados a acompanhar os sites da Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional, do Ministério do Planejamento e, se houver, também os sites eletrônicos sobre orçamento público do seu município e do seu estado. Desejo que os alunos realmente despertem para esse tema e se sintam estimulados a participar da elaboração, do acompanhamento e do controle social e institucional do orçamento público, colaborando no planejamento governamental sistemático em nosso país, ainda tão recente. Comentários, críticas ou sugestões ao conteúdo são bem-vindos. Entre em contato pelo e-mail rita.santos@gmail.com. Sucesso e boas aulas!